Bem, gente, nós vamos prosseguir com o nosso estudo na análise que a gente está fazendo das questões do livro dos Espíritos. Nós iniciamos já há algumas semanas o capítulo 3º da segunda parte. Esse capítulo aborda para a gente a respeito da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Vamos passar da desencarnação. O retorno nosso à vida espiritual depois de uma larga experiência aqui no plano físico. Vamos entendendo que esse mecanismo, esse movimento é importante na fixação de valores que vamos percebendo a sua essência no Evangelho, porque ele traz diretrizes muito positivas para a humanidade. E pouco a pouco nós estamos compreendendo que o caminho de libertação está no esforço pela vivência dos princípios cristãos, que coloca os seres num patamar diferenciado no plano comportamental, e estabelecendo uma unidade no plano da convivência, onde há o respeito, a consideração, a valorização. Somos individualidades. Não vamos perder as conquistas, as experiências, não vamos perder a nossa individualidade, mas vamos aprendendo a lidar harmonicamente com as diferenças. Porque uma coisa muito bonita que a gente observa no universo criado por Deus, as diferenças, mas no entanto, em meio às diferenças, uma unidade, uma coesão. Se a gente analisa aí fisicamente as estruturas dos diversos corpos que animam aí as constelações, os sistemas, as galáxias, a diferença é muito grande, vou colocar assim, didaticamente falando. Mas, no entanto, o movimento é harmônico, existe uma unidade. Quando nós partimos para a observação da criatura, do ser humano, que somos nós, da mesma forma. Os meninos nasceram idênticos fisicamente. É difícil até para os pais identificar quem é quem, né? Quem é fulano e quem é ciclano. Mas no longo do tempo vamos perceber que são personalidades distintas. Pode ter pontos de contato semelhantes, mas são personalidades distintas, que ali se expressam, né? E são fisicamente idênticos. Então fica claro para nós. E quando a gente amplia o campo de observação, da mesma forma. No trabalho, na própria família, olhando os outros integrantes, o pai, avô, mãe, filho, né? É realmente cada ser, cada criatura com interesses, com tendências, com valores, com princípios. Mas o que a gente vai observando? Existem pontos que vão ser trabalhados ao longo do tempo que estabelecem essa unidade, que se apoiam nos valores morais. O gosto pode ser diferente. Eu gosto de tal cor, eu gosto da comida dessa forma, né? Eu gosto de acordar tarde, acordar cedo. Cada um com tendências diferenciadas, mas existe um ponto que estabelece a ligação, que nós vamos percebendo está nos princípios, que muitas vezes fica esquecido por nós. Então a doutrina espírita está nos auxiliando largamente nessa compreensão, nesse entendimento, porque a gente está saindo daquela movimentação mais religiosa no campo institucional para entrarmos na questão da religiosidade, a essência dos valores, a essência dos princípios. O que Jesus traz tem que ser trabalhado por nós, não uma movimentação exterior. Sairmos da nossa casa, irmos para o grupo espírita, participarmos, acompanharmos o estudo que está sendo feito, ao final tomarmos o passe e voltarmos para casa. Seria, vamos colocar assim, uma espécie de movimento ritual, tá? Vou colocar assim para a gente poder entender o sentido que a gente quer falar. Então seria um movimento que está dentro ali de um rito, né? Sai de casa, reunião, passa, voltar para casa. Mas o que nós estamos entendendo? Isso é importante. O movimento é importante, porque ele nos insere num contexto vibracional diferenciado. A vibração aqui do ambiente ela é diferente da vibração da nossa casa, do nosso lar. Tá? E é uma vibração que mexe com as nossas estruturas íntimas. Eu não consigo avaliar objetivamente, mas o tom vibracional do ambiente criado, desenvolvido pela espiritualidade, e com a presença da abertura de coração de cada um de nós, estabelece uma linha vibracional que nos auxilia uns aos outros, dentro do campo de aprendizado que nos encontramos. Então não é somente o conteúdo das lições que chegam, mas também o tom vibracional do ambiente, que enriquece o espírito. E vão passar depois ali pelo passe, que vai fazer um trabalho mais intenso nesse sentido. Então são pontos, são recursos que chegam abrindo a capacidade perceptiva nossa como espíritos imortais para as realidades superiores. Mas isso só não é suficiente. Por quê?
o conteúdo assimilado aqui por nós vai ter que ser, de alguma forma, vai ter que ser vivenciado. Terá que haver um esforço para que a coisa torne-se hábito em nós. A vivência, o comportamento segundo os padrões que estão sendo apresentados em ambientes semelhantes a esses, ambientes de espiritualidade. Então, o trabalho ele é amplo, ele é abrangente, mas depende do ser, depende da criatura, né? Uma mudança, uma transformação e a conquista da verdadeira paz. Porque nós não vamos, gente, não tem como a gente sair do campo de luta que a vida nos oferece. E quando a gente fala campo de luta, não é só no plano físico, não. A gente vai ter notícia que a luta continua no plano espiritual, e se tratando da própria estruturação íntima nossa, porque nós vamos encontrando coisas que não fazem parte do nosso mundo íntimo e tem que estar presente na intimidade dos seres. Quando a gente fala, por exemplo, dos princípios apresentados por Jesus no campo dos direcionamentos, vamos pegar perdão, né? É um ponto que mexe com a estrutura íntima da maioria de nós. Ou a desculpa, no momento que há ali um atrito com o próximo, com o semelhante, então promove uma instabilidade no mundo íntimo. Então a gente sabe perfeitamente pela lição e não ficamos apenas numa questão religiosa, tem a questão científica do processo do perdão, são vibrações, sentimentos de desenvolvimento, de modo a nos harmonizar ou estabelecer uma instabilidade no nosso mundo íntimo. Então temos consciência disso. Mas o perdão não é simplesmente uma coisa da razão, do raciocínio. Passa pelo raciocínio, mas o perdão é pelo coração, o sentimento nosso. Lemos, estudamos, refletimos nas lições do Evangelho, parte da espiritualidade, de Emmanuel, de André Luiz, Irmão X, falando-nos da importância, da necessidade do perdão. Mas é uma entendemos perfeitamente. Mas é algo que vai ter que ser expresso no nosso coração, no nosso sentimento. Entramos num outro patamar de lutas, de trabalho. E às vezes a gente volta para o plano espiritual, depois de todo um esforço, de dedicação, de um trabalho nesse sentido, por exemplo, a gente ainda volta para o plano espiritual com alguns sermões no mundo íntimo, em relação a determinadas pessoas, criaturas, com as quais convivemos, ou que estavam próximas de nós, no processo da vida e da existência. Isso pode acontecer porque somos criaturas imperfeitas. Então, no plano espiritual, o despertamento nessa nova esfera, sem a vestimenta física, dando-nos mais campo de compreensão e entendimento, vai mostrar pontos que não estão bem elaborados ainda, ou seja, o trabalho continua. E mesmo que a gente tenha vencido alguns pontos que foram até delineados como objetivo no processo encarnatório, cria angulações diferenciadas que vão mostrar outras necessidades. E no campo do aprendizado, porque a nossa diretriz é no sentido de alcançarmos a perfeição. Então, nesse movimento, a gente vai tendo as orientações e percebemos a experiência no plano físico que está se dando conosco atualmente. A gente vai entender que no plano espiritual, junto a nós aqui, aqueles que já tiveram experiências aqui no plano físico, estão de retorno ao plano espiritual, aguardando o retorno na esfera física também, para poder dar sequência a desenvolvimento de valores do seu espírito. Então é importante que a gente entenda esse mecanismo, porque faz parte de um movimento, só movimento da vida, ora no plano físico, ora no plano espiritual, com o objetivo de promover a evolução do ser, a nossa evolução, o nosso crescimento moral e espiritual. E vamos vencendo as fases da retaguarda, que são fases mais densas, mais pesadas, em que a própria mente nos coloca num patamar de convivência, em que às vezes a cobrança, a imposição, né? E vamos alcançando aquele nível que a criatura está bem, respeitando o próximo, respeitando o semelhante no campo de eleição. Eu gostaria tanto que o meu filho formasse em tal área, que às vezes é uma área que a gente queria formar nessa vida, no campo profissional, e a vida não permitiu. Não permitiu, e tínhamos que trabalhar outros pontos. Então a gente gostaria de transferir, né? É natural que isso aconteça. Transferir para os filhos ou para um dos filhos aquilo que nós queríamos para nós. Mas ele está no movimento. Não tem que induzir ele a fazer como a gente gostaria de ter feito, não. Vou deixar que ele normalmente se desperte para a área, aos pontos que diz respeito ao movimento dele, o próprio aprendizado. E se nós não entendemos isso, costuma acontecer, e se dá isso há um tempo atrás com muito mais intensidade, os pais impõem: você vai ser médico, você vai ser sacerdote, impunham ao jovem. E diante daquela imposição, ele não tinha como reagir, ele acatava. Mas o íntimo estava numa outra órbita, numa outra movimentação, né? A pessoa ia em função da imposição.
a gente vai entender num aspecto mais abrangente que talvez dizia respeito ao processo de aprendizado daquela criatura que recebeu a imposição dos pais dentro de determinada diretriz. É aprendizado para ele, não vai deixar de ser. Mas vamos entendendo que as coisas na atualidade e a sequência natural é justamente por aí. A criatura despertar em si própria o que ela quer fazer, o que ela quer realizar, as diretrizes que ela vai feito, porque a lei de causa e efeito vai funcionar, né? E a gente não está analisando aqui a lei de causa e efeito no seu sentido mais pesado, mais fechado, não. Processo natural. Qual a experiência que eu quero para essa vida? A gente está fazendo isso. Eu quero me formar nessa área, quero tal profissão, tenho todo o direito. Às vezes a vida não proporciona como queríamos, mas vai abrir portas. São experiências. Essas experiências vão fixando em nós valores e princípios. Porque o mais importante em tudo não é a experiência por si só, mas o resultado que a experiência proporciona na nossa atividade. Isso aqui vai ter peso, né? Isso vai ter peso. Eu fui, por exemplo, a pessoa pode falar assim, eu fui durante uma fase da minha vida totalmente, recebi limitações no plano comportamental por parte dos meus pais, imposição. Até uma determinada fase que eu aceitei seguir com o meu próprio entendimento. Então a pessoa estava cerceada. Esse cerceamento imposto estava provavelmente dentro de uma injunção até solicitada por ela. Se não tiver o cerceamento, eu me perco. Vou entrar em linhas comportamentais complexas. Então preciso que seja dessa forma. Então, por caridade, deixe que meu pai seja uma criatura mais severa, mais fechada no campo da compreensão do entendimento, mas dando respostas positivas, dentro do grau de compreensão de entendimento que ele tem para a vida. Porque ele está me educando. E me educando, ele me cerceia, me coloca dentro de limites. Mas os limites colocados por ele na minha vida é importante para mim. Então é a pessoa certa, não está errado não. É a pessoa certa que chega para me ajudar, né? Mas vencido isso, a coisa se abre. E no momento que ela se abre, eu vou poder agir com mais segurança, com mais tranquilidade, com os valores devidamente trabalhados na intimidade. Então o processo encarnatório, ele tem um papel importantíssimo na nossa caminhada de aprendizado. É aqui que nós estamos fixando os valores, os princípios, que muitas vezes aprendemos no plano espiritual antes de nos dirigirmos a uma nova experiência. E a gente vai percebendo também que, de alguma forma, as criaturas nós, né, estamos como que amadurecendo no processo evolutivo. E o fato de nós estarmos hoje identificados com as aberturas proporcionadas pela doutrina espírita não faz a gente melhores não, tá gente? Nós temos que entender isso. É o patamar evolutivo de cada criatura. Não tem como a gente avaliar porque são patamares diferenciados. Mas abre um campo pessoal para um trabalho diferenciado com a gente mesmo. Né? Com a gente mesmo. O trabalho é com o outro, não é com a gente mesmo. Então a gente tem mais recursos. E no momento que as coisas se abrem para o ser, automaticamente ela é convidada a fazer um trabalho para auxiliar na retaguarda, para que os outros cheguem naquele mesmo nível. Aqui muito foi dado, muito será pedido. E no sentido positivo. Mas a gente analisa também, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então, uma coisa muito difícil, complicada, porque eu entrei por um caminho estranho, vai acontecer assim também. Mas a gente está valorizando o lado positivo. Se a criatura se capacitou no campo de trabalho para fazer um serviço mais abrangente, é natural que ela seja convocada pelos orientadores da empresa a fazer o trabalho que ela consegue fazer, que ela está apta a realizar, e vai ter uma remuneração menor por isso. Tá? No campo do espiritual da mesma forma. A experiência capacitou a criatura a ter uma largueza, amplitude maior de movimentação, do entendimento das criaturas humanas, então ela é convocada para ajudar as pessoas que ainda não conseguiram elaborar no mundo íntimo que ela elaborou. O governador do nosso lar, por que ele alcançou essa condição? Intimamente, se trabalhou, se aquilatou e estava em condições de ordenar aquela instituição, aquela cidade, no nosso plano espiritual. E os demais que aí trabalham, que aí se posicionam. Por que Jesus é governador da terra? Da mesma forma, né? Como vamos encontrar governadores em todos os outros órgãos que temos pelo universo fora. Tem aqueles que coordenam, que direcionam, né, o trabalho. Então a gente vai percebendo que é tudo fruto, quando nós estamos analisando a questão espiritual, é tudo fruto da capacitação do ser da criatura, dentro daquilo que ela pode fazer e realizar.
E a gente pode até abrir um parênteses aqui, muito interessante, porque a gente tem que entender a lei divina, as leis divinas na condução evolutiva das criaturas. Quando a gente analisa lá, por exemplo, o livro Libertação, André vai trazer a notícia para nós de uma colônia do plano espiritual inferior, coordenada por um companheiro, né? Gregório, o nome dele, que coordenava essa instituição. Então, o que estava coordenando essa instituição? Estava capacitado, gente, a fazer um trabalho com aquele grupo de espíritos que precisavam daquela postura dele, dentro das necessidades que eles apresentavam. Então, havia rigor, havia realmente imposição, cobrança, justiça sendo feita ali da parte do companheiro, mas atendendo grupos de espíritos em que aquela situação é importante para eles. Então, a sabedoria divina permite. Até o momento em que o companheiro se satura. Chega uma hora que aquilo já não alimenta mais. Foi o que aconteceu com ele. Embora insistindo em permanecer, perceberam, sobretudo os espíritos, afinizados com ele, de experiências pretéritas, de outras oportunidades que avançaram e permaneceu naquela situação, registraram claramente, está saturado. É hora da intervenção espiritual de um superior. E o resultado não foi outro senão ele quedar-se diante da influência de um espírito, no caso, né, ela se apresenta como sendo a sua mãe, e ele então se curva, não resiste. Mas foi no momento em que o companheiro estava saturado. Porque a gente entende também, se fosse antes, não daria o resultado que deu. Então, Deus sabe aproveitar do ser das criaturas dentro de possibilidades de realização. Agora, o que a gente depreende dessa situação do companheiro? Ele se capacitou às avessas. É um ponto que a gente analisou, a gente medita um pouco sobre isso, porque eles tinham lá nessa colônia um aparelho. Eles não se identificam como é que é esse aparelho na sua estrutura. Mas é um aparelho eletrônico em que eles aproximavam dos espíritos que estavam rodeando aquele ambiente e faziam uma leitura da vibração desse espírito. E na leitura identificava se o companheiro tinha o sentimento de culpa ou não. Então o aparelhinho captava a vibração, né? Então o companheiro fazia o registro. Quando André Luiz e os outros entraram na colônia para fazer o trabalho de socorro, eles chegaram com esse aparelho e eles haviam modificado o tom vibracional e a leitura feita foi que neutro, não tinha culpa consciencial. Então a vibração estava neutra. Eles não, pode entrar, né? Não tinha ali onde pegar e deixaram que eles entrassem para poder permanecer ali naquele ambiente, mas eles estavam ao trabalho. Então o que a gente percebe? Um aparelho eletrônico, vou colocar na nossa linguagem, fazendo aí uma leitura vibracional, tá? Clarence precisava disso? Precisava não. Desenvolveu sensibilidade em que ele fazia a leitura vibracional das pessoas. Tanto é que eles vão presenciar na praça pública uma companheira que não tinha sido boa mãe e ele induz magneticamente: você é uma loba, e automaticamente, pela indução magnética, pela consciência culpada, ela modifica a sua expressão, né? E realmente se apresenta como se fosse ali um lobo. A gente pode observar o poder magnético da pessoa e a capacidade no sentido da influência face à questão consciencial. Mas a leitura que ele fez foi vibracional. Ele não usou do aparelhinho para poder fazer a análise que estava sendo apresentada pela irmã. Então, às avessas, o companheiro está desenvolvendo sensibilidade do espírito. Aí o que acontece? A gente depreende num processo evolutivo. Foi recolhido pela mãe, levado para a colônia, outra no plano espiritual que não mais aquela. O companheiro caiu em si e se capacitou no plano físico para fazer um trabalho direcionado, que a consciência já se abriu e sente a necessidade de se posicionar dentro das linhas do bem, do amor e da fraternidade, que tem referência lá atrás. Tem experiências lá atrás nesse campo, nessa área. Mas se perdeu talvez em função de uma situação do sentimento. Foi magoado, desprezado, alguma coisa que o levou à vida pelo modo. O que vai acontecer? O companheiro reencarna e nesse trabalho novo que ele vai fazer, por exemplo, ele vai ouvir as pessoas. E quando a criatura chega trazendo um problema, de dificuldade, ele faz não só uma assimilação do conteúdo que ela apresenta, mas também uma leitura vibratória daquela criatura, na essência do problema que ela traz, que ela apresenta, e traz linhas de solução, né? Então não se perde, o processo não se perde. Num determinado momento, como esse nós estamos analisando, e a própria obra nos apresenta, é um momento complexo da vida, da experiência da criatura. Mas ela se capacita, ela desenvolve valores,
talentos, as avessas, como diz Emmanuel em uma página. Mas quando revertido para outra linha de trabalho, no bem, o recurso está ali desenvolvido e vai fazer um trabalho. E a gente vai entender também, né, parece que a coisa é fácil, né? Só fazer um trabalho do bem, ele vai receber também as injunções pesadas, difíceis, complexas. E às vezes até mais complexas do que aquelas que uma criatura mais normal no plano das experiências, né? Não tem tanta complexidade, não tem tanta complicação, não vivencia. Então ela vai receber ataques investidos dos pensamentos, das ideias contrárias. O campo de luta dela não vai ser também fácil, não, né? Mas vai avançando. Isso vai se dando aonde? Nas experiências que nós vamos levando efeito aqui no plano físico. Tá? E depois voltamos ao plano espiritual para poder realmente fazer uma avaliação e programarmos novas experiências. Na semana passada, o Leonardo conversou aqui para nós um outro subtítulo desse capítulo, que fala justamente a respeito da separação da alma e do corpo. Porque é um processo em que nós vamos perceber em que coisas se passam na intimidade do ser, da criatura, no momento em que ele está estabelecendo o quê? A desvinculação do espírito da estrutura física que foi utilizada por ele, por nós, na experiência última. Então tem pontos, porque a gente analisa, a gente vai observar que tem a questão científica, a ciência do processo, que estabelece a ligação do espírito com o corpo na encarnação. No livro Missionários da Luz, André vai trazer algumas notícias pormenorizadas desse processo, tá? Em que o espírito está sendo conduzido, seres mundo, para o processo encarnatório. Então há toda uma preparação, né? A estrutura do corpo espiritual é reduzida. Elementos que compõem a estrutura do corpo espiritual são como que retiradas, são trazidas em cima, para poder preparar o espírito com o seu corpo espiritual para assumir uma nova forma física que será elaborada. E tem toda uma ciência, tem toda uma diretriz científica por trás do processo encarnatório. E vamos perceber que na desencarnação também, né? Tanto é que a gente vai perceber a presença e a participação da espiritualidade acompanhando nos casos. E até mesmo casos de companheiros que não vão ser conduzidos para a colônia espiritual de ordem melhor. Eles vão ficar nas regiões inferiores. Mas dentro do processo de desenlace, o amparo, a presença da espiritualidade vai estar ali presente como a misericórdia do Criador a nos ajudar, a nos auxiliar no campo de experiência de luta que nós encontramos. Porque Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a sua transformação, né? Então muitas vezes deixar a entidade, o espírito, a rebelia, dentro de determinados crimes que poderiam ser penosos para eles, às vezes até investidas de espíritos inferiores, seria complicado. Então ele vai ser conduzido. Ou vai para as regiões, os umbrais, né? Em que são regiões que apresentam um certo limite. A criatura, embora sofrendo ali intensamente, ela está como que limitada a um determinado campo, em que ela pode exteriorizar, exonerar o seu clima mental, até o momento em que ela pode ser recolhida para outros ambientes. Então permanece ali algum período. Outros são conduzidos para o próprio lar e permanecem ali por um período, onde também vão estar protegidos, embora podendo exercer uma influência que gera uma instabilidade no ambiente. Mas essa instabilidade no ambiente familiar vai levar os que ali estão morando, residindo, a buscar uma orientação. Não sei mais o que eu faço. A minha filha de 3 anos está falando a toda hora, todo instante, que a avó dela está lá em casa. Está em casa e ela está inquieta, não dorme direito. Depois, desde quando a minha mãe desencarnou, a avó dela desencarnou, ela não dorme direito, né? O sono à noite é totalmente agitado. E ela tem falado constantemente da presença da avó lá. Porque está lá mesmo. A avó desencarnou e foi levada para o ambiente, né? Permitiu que ela permanecesse ali por um determinado período. E a instabilidade que se reflete no ambiente, pela presença da entidade, desse espírito familiar, vai levá-los a buscar a solução, né? Porque querem estar bem e vão abrir portas para o estudo, a orientação, a diretriz que diz respeito ao processo de espiritualização. Então vai trazendo aqui para nós questões e apontamentos muito significativos a respeito desse processo da separação da alma e do corpo. Então nós acabamos na semana passada, né, Léo? Você poderia fazer uma recapitulação para a gente, para a gente poder
da sequência do que vocês trabalharam, só para a gente poder situar e avançarmos um pouco. A primeira questão do item toca o assunto da dor, questionando se há dor na separação da alma e do corpo. E a resposta é bem objetiva, bem clara: não. A separação da alma e do corpo não provoca dor. E é uma questão que pode levantar algumas dúvidas, né? Porque temos o registro dos momentos de agonia, do sofrimento da morte, as mortes dolorosas. Como falar que morte não gera dor, né? Como que é isso? Mas a gente entende que na didática de Kardec, ele consegue separar os assuntos e abordar cada assunto no seu momento. Então, a pergunta dele é muito sábia. Ele está perguntando especificamente a separação. Separar a alma do corpo causa dor? Não, de forma nenhuma. O registro de dor que fica está relacionado a outros motivos, a outros processos, né? Mas a separação em si para o espírito é uma libertação. Na verdade, é um gozo para ele libertar-se do corpo, né? E um ponto que fica assim do estudo, do que foi estudado sobre separação da alma do corpo, é a importância do aspecto moral do espírito. Porque esse processo vai se completar de uma forma natural, espontânea, mas trazendo reflexos para a intimidade da criatura, de acordo com a sua ligação maior ou menor com a matéria. Então, ele é um processo. A separação, ela é um processo. Significa o quê? Ocorre de forma gradativa, não ocorre de forma imediata, né? Nas próximas questões que vocês estudarem, tem mais detalhes a respeito disso, né? E viver é como que uma experiência ou um processo que se inicia dando sequência depois nesse processo de desencarne. É como se falasse assim: o processo de desencarne está totalmente atrelado ao processo da vida. O processo da vida está totalmente atrelado ao processo da chamada morte, né? Então não se pode estudar uma coisa separada da outra. É como se dissesse assim: morre-se como se viveu, né? Então, todo o preparo nosso de trabalho no campo do bem, da caridade, da compreensão dos aspectos espirituais, é como se a gente já começasse a se desapegar ou se desprender desde agora. O que acontece é que o estudo do Evangelho e dos princípios doutrinários do Espiritismo nos ensinam tanto a valorizar a vida, tanto a compreender no seu ponto, né, no seu local adequado de compreensão a vida material, que isso nos auxilia no aspecto espiritual. Porque quando estamos desavisados, podemos entender assim: basta que eu desvalorize a matéria. Eu desvalorizo minha vida material, porque a vida espiritual é o principal. Não é dessa forma. Outro dia assistimos a um estudo do Honório, num áudio, e ele trazia esse ponto para as pessoas que estavam acompanhando o estudo. Ele falava assim: o que é mais importante, o espírito ou a matéria? Não é o espírito. Ótimo. O que é mais importante, a melodia ou o violino? A melodia que é mais... Mas tira o violino para ver se tem melodia. Não tem. Então, nós vamos aprendendo com o estudo espiritual a valorizar a vida física, mas dentro do seu contexto, da forma correta. E isso a gente já vai como que preparando para essa vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? É um tema delicado, é um tema que nos toca muito. A gente até teve a oportunidade de comentar aqui, né? Quantas vezes desencarnamos em nossa história espiritual? Incontáveis vezes, porque as reencarnações são inumeráveis. Não é possível uma criatura chegar e falar assim: eu tive tantas reencarnações. Isso não existe. O número de reencarnações é incontável, inumerável. Então, desencarnamos inúmeras vezes, reencarnamos inúmeras vezes, estivemos no plano espiritual em erraticidade inúmeras vezes, né? E por que é um processo tão difícil? Porque talvez a criatura está aprendendo exatamente a viver, né? O aprendizado da vida é o aprendizado dessa vida espiritual, da chamada morte também, né? Muito bem, gente, nós vamos em função do tempo, finalizando aqui o Livro dos Espíritos. Vamos passar a palavra ao Wagner, que vai dar sequência ao estudo da noite. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Vamos aqui avançar no nosso estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos aqui no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 7, que vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. No versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu.
antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. No 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Vamos parar por aqui. Como nós estamos analisando a epístola, Paulo, formando o caráter de Timóteo, que ele tinha o filho espiritual, e que é uma mensagem universal. Pedro, quando tomou contato com as epístolas que Paulo enviava às igrejas então recém-formadas, ou as que ele conheceu, núcleos cristãos daqueles primeiros tempos, Pedro assinalou que os que leem deveriam considerar que as cartas eram do próprio Cristo. E pela revelação espiritual vinda de Emmanuel, da Chico Xavier, nós sabemos que o espírito que estava entre Jesus e Paulo era Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então nós vamos ver que Paulo dinamizou o conhecimento daquelas bases que foram implantadas com os exemplos, os ensinos de Jesus. Então ele vai fazer o trabalho daquele que vincula os assuntos, porque o Paulo, que chegou à condição de sumo sacerdote nos ambientes judaicos, ele tinha uma formação impecável em termos de conhecimento da lei dos profetas. Então ele tinha toda uma estrutura de domínio da revelação que antecedeu o Cristo. Quando Jesus chega e ele apresenta dificuldades e vai vivenciar essa dificuldade, essa aflição, ele se capacita, porque vai destruir, vai desarticular as estruturas do orgulho da raça, do orgulho pessoal, e vai adentrar o espírito da revelação. E aí ele vai conseguir conectar o Evangelho com o Antigo Testamento. Então todas as referências de Paulo, elas são substanciosas, porque ele conhecia o assunto, ele vivia disso, ele se nutria disso, e conseguiu desarticular a personalidade para adentrar esse Espírito Cristo que vinha para se instalar na terra, libertando a criatura desse mecanismo mais particularista de interpretação e que dá ensejo aos pontos de vista, às guerras de interesses, né? E que vai formalizar o chamado fundamentalismo, que é o radicalismo. Então ele vai adentrar a universalidade da proposta divina, e por isso ele vai trabalhar essa verve do Timóteo com instrumentação própria, que é o que a gente não pode afastar do trabalhador. Ele se capacitou para isso. Ele conheceu todas as agruras, ele viveu todas as situações extremas, exatamente para balancear, apresentar a humildade sem a qual ele não captaria a essência dos ensinos. Então ele veiculou espírito e vida, e é isso que ele está tentando ensinar para o seu filho do coração. Então quando ele diz aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação. Isso aqui é o universo, revela o universo. Porque o espírito de temor é uma referência até à base da fé. Emmanuel nos ajuda a entender isso quando ele diz assim: o berço da fé foi o temor. O temor intimida. Então quando você vê algo muito maior, muito potente e que te diminui, aquilo realmente te faz voltar para si mesmo e reflexionar: quem sou eu? O temor foi o berço da fé. Então, se nas primeiras manifestações divinas, ou codificadas, vamos dizer assim, o elemento teve medo do trovão, do raio, da poderosa árvore, do animal, que ele começou a julgar sagrado e viu que ele estava muito aquém dessas possibilidades, e ele fala assim: quem fez isso é muito maior. Ele deduz a inferência. Ele começou um movimento, e ele foi muito importante esse movimento. Mas o Honório, que foi lembrado aqui, gostava de trabalhar o assunto da fé, porque ele dizia assim: o medo foi o berço da fé. Mas quando a fé foi se desenvolvendo no íntimo da criatura, através do processo evolutivo, isso leva várias reencarnações,
a própria fé se tornando racional, bem fundamentada, naquilo que não é mais palpável, mas naquilo que é subjetivo, mas que é concreto para a pessoa no plano íntimo de percepção. Porque um filho vira para a mãe e fala assim: eu tenho certeza que você não vai me deserdar porque eu sei do seu amor. O que ele está falando? É um movimento de fé. Ele sabe o alcance do amor da mãe, porque ele nasceu dela, ele tem parte com ela. Então ele começa a reconhecer a potência da mãe, de um pai. Então eu sei que você vai fazer isso comigo porque você me ama. Ele está movimentando pela fé, mas a fé dele, ela está fundamentada, essa confiança está fundamentada naquilo que ele sente, naquilo que ele elaborou junto com ela. Quando o filho começa a reconhecer a obra do pai, a sua fé se torna uma fé raciocinada. Ela tem fundamentação, ela se torna pujante. E é aí que o Honório trabalha. Essa fé que nasceu do medo, ela própria, se iluminando, desarticula o medo. E é por isso que ele fala aqui: Deus não nos deu o espírito de temor, porque o indivíduo primeiro teme e se recolhe. Eu que não faço isso não, que eu levo lenhada. Então ele não faz por contenção. A fé da maioria é uma fé do medo, que tem medo do diabo, tem medo de Satanás, tem medo de Deus castigar. Essa é a fé primária, é a fé da infância espiritual. Mas a fé que faz com que o elemento entre, vou fazer uma imagem aqui, na jaula do leão, para dar um testemunho, essa é diferente. Essa fé aqui, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque a fé, ela vai te livrar de uma série de exposições desnecessárias. Desnecessárias. Pode deixar que eu boto o peito na frente. Para que você vai fazer isso? Isso é presunção. A pessoa vai refletir: isso não cabe. Isso era antes. Isso foi um período que já passou. Hoje eu tenho que ter moderação. Eu tenho que me fazer fraco para os fracos, tudo para todos, para de algum modo salvar alguns. Aí a equação do Paulo. O Paulo era rompante, o Saulo era rompante. Deu em quê? Teve que cair do cavalo. Foi desarticulado. Mas ele vai fazer uma reflexão. E vai levar um tempo para isso, né? Por isso que a gente tem aí a simbologia do tempo. 3 anos no deserto, 3 anos na sua cidade de Tarso. Para na virada do 6º ano para o 7º, ele realmente descansar. A obra está pronta. Aquela simbologia muito bonita. O tempo que ele levou, a gente pode estudar lá atrás como é que Deus cria o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansa. Ou seja, até o 6º dia nós estamos operando dentro da lei. E é o que ele precisou fazer. Ele precisou tirar o condicionamento do Saulo para virar o Paulo. Então ele teve que primeiro conhecer o assunto, meditar o assunto, depois testemunhar o assunto. Na hora que ele testemunha, vivencia, impregnou, fala assim: já não sou eu. Aí eu posso operar. Então ele é liberado para pregar, que é o que muita gente não entende. Para a gente poder dar um recado, a gente precisa ter parte com a coisa. Senão a gente é mero alto-falante. Então nós, muitas vezes, somos desacreditados. Tem espírito que aparece na reunião mediúnica assim: hipócrita, canalha. Ele está enxergando o passado. Ele sabe de onde a gente está vindo. A serpente, quando tenta a Eva, né? Lá no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a serpente não mente, não. Ela seduz. E ela vai no ponto nevrálgico, né? Vai na vaidade, na presunção, no orgulho, que nasce do egoísmo. Então ela trabalha uma verdade. Se você comer, é o que você mais vai saber. Você vai dar um show nesse assunto. É o drogadito, né? Afia a cara na droga, é quem mais sabe falar daquilo. O outro vai teorizar, porque não experimentou. Então o camarada que está na situação que dá aula daquilo, quando ele faz a curva e volta, dá um show. Quem que vocês acham que estão cuidando das trevas? Quem já partilhou dela. O anjo não é ingênuo, dizia o Chico. O anjo é um espírito que passou
por todas as etapas de evolução que nós estamos passando. O Deus está lá na frente, que ele olha para a gente, sabe o que fazer? Nas reentrâncias. Antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente vai pensar. Por que ele sabe? Porque ele passou. Lei de probabilidade. Essas probabilidades, elas vão aumentando, elas vão se multiplicando. Mas essa equação de multiplicação, ela obedece o quê? A um padrão vibratório moral. Se eles são doutores nisso, eles sabem todas as probabilidades. São chamados senhores do karma. No esoterismo, no espiritualismo, eles falam dos senhores do karma. O que são senhores do karma? Os espíritos que se versaram através das encarnações e aprenderam tudo que o mundo terra pode ensinar. Aí eles se tornam o quê? Emissários do Cristo. São aqueles que operam em nome dele. São os que executam as ordens daquele que superintende e que por sua vez abarca não só a terra, mas outros mundos. Então você pensa assim, se um Jesus é governador do planeta Terra, mas ele tem incursão, segundo notícias espirituais, lá em Sirius, porque ele tem gente trabalhando para ele lá. Se ele tem incursão em um dos planetas que constitui aquele sistema de mundos lá, e que a gente tem pálidas notícias sobre ele, a espiritualidade falou que tem 3 sóis. A ciência falava em sóis binários, né? Agora já assumiu que tem um terceiro. Mas o Emmanuel falou isso antes da ciência. Revelou isso no livro Renúncia. E a gente vai entender que Jesus tem incursão naquela área. Você fala assim, é um espírito de natureza cósmica, não só terrena. Porque se o Alcione, se a própria mãe de Jesus veio de Sírios para ambientá-lo aqui na Terra, José era daqui, teve evolução aqui, mas Maria veio de fora. E aí? Então, se ele tem incursão em outras áreas, tem colaborador em outras áreas, o alcance dele é muito maior. Esse espírito chamado Jesus é algo que nós vamos estudar há muito tempo, porque ele guarda uma síntese de evolução que nós sequer imaginamos. Por isso ele é Cristo. Ele tem uma proposta crística, porque o Cristo é a dinamização do amor de Deus no universo. O texto está aqui, eu não sei o que estou falando. Nós vamos avançar um pouquinho. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação foi Deus, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando ele fala Cristo Jesus, ele está falando da missão que Jesus incorporou e mostrou para a gente antes dos tempos dos séculos. Ou seja, a proposta crística é eterna, ela vige na criação, mas os espíritos que se capacitam revelam-na, que é a faceta de Deus. Deus nunca foi conhecido por ninguém, mas o seu Filho unigênito se fez conhecer. Está lá no versículo 18, capítulo 1 de João. Porque precisou de alguém para materializar o verbo que circulava no universo. A verbalização divina é o seu amor, que fez nascer tudo que existe. Então, outro dia a gente estava lá no Abrigo Jesus, e o Vinícius, de uma forma muito didática, mostrou o que é imanente e o que é transcendente. Então, o Deus imanente é aquilo que está criado e que a gente vê ele materializado. E a gente opera nisso. É o Deus imanente. Agora, o Deus transcendente está acima das criações, que todas elas são transitórias, de maior ou menor duração. Na verdade, é isso. O Evangelho veio por Jesus, mas o Cristo é transcendente. Vocês entenderam? Você vira e fala assim: Jesus curou o cego, Jesus levantou o cara que estava morto, que era o Lázaro. Esse é o Jesus operando em nome do Criador. Esse é o Deus presente, ele é imanente. Olha o poder de Deus aqui entre nós. Criou tudo isso, fez tudo isso. Agora, quem se detém a isso e acha que o indivíduo tem que operar só curando, levantando o morto, não entendeu a essência da mensagem. Que o cego é o também de entendimento. E quando
O conhecimento do amor divino, da sabedoria divina, liberta a criatura daquela rigidez, daquela natureza turrona, sistemática, caprichosa, vaidosa, prepotente. Quando você liberta o elemento daquilo, ele olha e fala assim: estou enxergando distintamente ao longe, como aconteceu com o cego de Betsaida. O cego de Betsaida, Jesus coloca saliva. Veja os homens como árvores que andam. Sugestiva a visão dele. Sugestiva. Porque Jesus não fala que é preciso ver o fruto para remontar a árvore. E ele não está falando das obras humanas. Então, somos as árvores que andam. Tem coisa aí. Mas acontece que ele aplica de novo. E aí ele sai do Deus imanente e vai para o transcendente quando ele diz assim: vejo ao longe e distintamente, discernimento, bom senso. Como é difícil o bom senso. Nós adoramos agarrar igual carrapato. Se não agarrar igual carrapato para sugar, não serve. Porque isso é que é amor. Isso não é amor, isso é paixão, isso é doença da alma. Amor é diferente, ele não suga. Amor convive, compartilha, não constrange, não cerca, não impõe, não humilha, não escraviza. Nós estamos custando entender esse assunto. Custando entender. O Evangelho está batendo aqui, é Jesus materializado. Jesus vai voltar no carro de glória, deve ser lá o de Elias. Vai voltar e vai jogar em todo mundo. Nós vamos ser o povo escolhido, não vai ter ninguém melhor do que nós. Orgulho purinho, purinho. Purinho, purinho. Tem nada a ver com o Evangelho. Pode voltar lá para Moisés e os profetas, que está na mesma base, interpretando Deus como o Senhor dos Exércitos. Não saiu dali. Não tem nada disso. Aí o Paulo vem aqui com uma delicadeza, estrutura de compreensão desse Paulo, que é a transcendência do Saulo, que já era fiel. O Saulo era fiel ao Evangelho, ao Antigo Testamento, fidelíssimo. Mas curiosamente Jesus recebeu o contributo de uma mulher que era mais pecadora, possessa de 7 demônios. E acontece que essa mulher estranha, rica, cheia de escravos, que tinha os homens aos seus pés, é essa mulher que se torna mensageira da ressurreição. Não foi nem um discípulo, não foi nem um homem, foi a mulher. A perdida foi ela. E acontece que, analisando o assunto, o Emmanuel diz assim: nem Saulo, que era fiel à lei, se violentou tanto na conversão evangélica, mas Maria de Magdala se violentou como ninguém, para sair de uma posição extrema para outra extrema, de ser mensageira da ressurreição e ser recebida pelo Jesus naquela mesma reencarnação, quando desencarna a leprosa. Que assunto, que salto quântico. Tem gente que consegue, sai de um extremo para o outro. E a gente entende o assunto dentro de uma lógica espiritual. Aquele que mais desceu é o que mais tem condição de subir. Porque a vida tem ela apresenta uma dualidade que a gente analisa filosoficamente. Mas ela tem um plano de incursão. Jesus falou isso para Nicodemos: não subiu senão aquele que desceu. Porque se você desce e aprende, você sobe sem ninguém te deter. Uma criatura que se resolve e que aprontou o que ela faz de benefício, porque ela conhece os meandros da história e ela lê e domina a psicologia da alma pecaminosa, viciosa da humanidade. Ninguém segura. Fica todo mundo amaldiçoando o Hitler. O dia que esse espírito quiser, nossa, vai ser difícil alguém que segue vertiginosamente para a luz como ele. Então, os mais objetos são os que mais se potencializam para fazer diferenciado. Então, Paulo foi o primeiro criminoso
do cristianismo, que ele manda assassinar aquele que foi considerado o primeiro mártir do cristianismo, foi Estevão. E vejam o que ele deu. Vejam o que ele deu. Nós voltamos a repetir. Não fosse Paulo, o Saulo convertido, aquele judeu sectário, ortodoxo, preconceituoso, orgulhoso, vaidoso, não fosse ele, não tínhamos o evangelho livre do jugo judaico. Não tínhamos. O evangelho de Jesus seria qualquer livrinho da Bíblia. O profetazinho que passou por aqui. Mas graças a Paulo, que é chamado por Emmanuel de o campeão do evangelho, ele levou o evangelho ao mundo conhecido. Dinamizou a proposta. E foi testemunha da existência do Cristo. Tem muita gente que ainda fala assim, esse Jesus é um mito, foi criado, como eles falam de Sócrates. Mas curiosamente, a conversão de Saulo é dos mais vigorosos testemunhos da presença de Jesus na terra, o governador planetário. Então a gente lê aqui, não deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele está tocando um assunto que é transcendente. Porque se você vive na defensiva, que você aprendeu isso com a lei, então fica assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me proteger, eu tenho que fugir do ciclano, do beltrano. Não. Você tem que positivar. Foi o que Jesus fez com o ensinamento. Existia o seguinte ensinamento: não faças ao teu próximo que não desejas que o teu próximo te faça. Defensiva. Não tem mérito nisso. É o Caim trabalhando a terra. Está consertando as besteiras que fez. Se preservando na base. Mas não tem edifício ainda. Não tem construção não. Aí Jesus chega e fala assim: faça de modo imperativo ao teu próximo o que desejas que o teu próximo te faça. Dá o primeiro passo. Isso é positivo. Positivo. E aí nós saímos do ostracismo. Eu vivo na minha caverninha escondido porque não quero que uma pedra me atinja, que um bicho me coma. Mas peraí, você tem que ir lá domesticar o bicho? Você tem que ir lá sentir o peso dessa pedra e olhar para ela, dialogar com ela, ver de que ela é constituída. Tem que estudar isso. É o anjo diante de um dragão trevoso. Anjo, estou falando de humano falível, não temos condição disso. A gente trabalha no campo que diz respeito à nossa estrutura. Mas o anjo visita a furna e vai lá vibrar, ler a alma do que está revoltado e que se diz contra o Cristo, contra a vida, contra todo mundo. Vai lá esperar em cima dele. Quem visita o furno é anjo. É a notícia que a gente tem. Os anjos, os iluminados, descem aos umbrais, aos abismos. Para quê? Para potencializar o pessoal. Começar a criar o caminho do retorno. Começar a estudar o assunto. Leva recurso. Sem violar ou violentar o livre-arbítrio. Porque Deus usa o tempo, não a violência. Então eles têm que obedecer isso. Para agir entre nós, eles têm que esperar uma brecha. Tem que esperar uma brecha. Porque eles não podem violentar. O espírito que violenta é aquele que tem a nossa natureza para baixo. Esse violento. São chamados obsessores. Ele pode me tomar de assalto. Mas a minha casa está aberta. Lembrando que perguntaram para o Chico: Chico, existe mal feito? Ele falou: meu filho, se a parede da casa tiver buraco, a pedra entra. Porque é lei de causa e efeito. É claro que entra. Vem dizer que um espírito inferior não vai conseguir entrar no meu psiquismo se eu estou cheio de inferioridade. É questão de afinidade, processo de sintonia. Então, quando ele fala de fortaleza, de amor, de moderação, estou falando de operação diferenciada. Nem tudo eu posso. Mas se eu me preparo, me fortaleço,
eu posso tudo, porque eu estou ligado na fonte. Tem um caso curioso, que a gente ouviu até do Divaldo, ele contando de um rapaz que ele estava ajudando, e o rapaz tinha uma vida muito devassa, esquisita, e o rapaz, muito belo, ainda muito jovem, e falou para ele assim, eu quero mudar, eu vim aqui conversar com o senhor, blá, blá, blá. Ele falou, meu filho, eu vou te ajudar. O rapaz começou a participar das reuniões e de trabalhos de assistência lá na Mansão do Caminho, quando o Divaldo começou a ficar estranho e sentir a presença de uma entidade que estava tentando envolvê-lo. E aí na reunião mediúnica, o Espírito manifestou para uma médium, falou para ele assim, aquele rapaz é meu, você está tomando ele de mim. Aí o Divaldo falou assim, meu irmão, não estou tomando não, ele quer a companhia do Cristo, ele quer a assistência de Jesus na vida dele, ele já esgotou, né, o desejo de ficar nessa área que ele atuou, nos desregramentos, ele agora está se preservando, está procurando o caminho. Aí o Espírito falou para ele assim, não, ele é meu, ele já é propriedade, e você não entra no caminho não, que eu te derrubo. Ele falou, não, meu filho, você não pode me derrubar não, porque na verdade eu estou a serviço de Jesus. Aí ele falou assim, ele, Jesus, é usina, mas você é o poste eu posso derrubar. Olha a inteligência do Espírito. É isso que nós estamos falando. Se a pessoa não tiver calçada, ela roda. Ela roda. Então, ela tem que ter estrutura. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um ensinamento muito precioso que diz assim, o Espírito que manifestou na reunião lá e quebrou tudo. E ele virou para o camarada e falou assim, bem sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E quebrou Paulo. O camarada foi com arrogância, achando que podia. Entendeu? Tem que ter cobertura. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aquele que me fortalece, eu ficar assim, Jesus, você me dá cobertura e eu estou indo, de peito aberto. Nem isso não. Tem que ter obras. Tem que ter obras. Tem que transformar-se. Tem que adequar-se àquilo que é divino. Então não adianta abrir o peito. Então a gente recebe uns recadinhos. Cuidado, hein? Tem que tomar cuidado mesmo. A gente participava a vida inteira participando de reunião. Os 35 anos de espiritismo aí, já conhecendo reunião, já fomos, mediunidade, e os grandes dirigentes sempre falaram, olha, muita vigilância no que você faz, no que você procura. Isso não é tirar a pessoa do mundo. Não é. Cada um sabe onde tem o seu calo. Então, vai com cuidado. Onde tem calo. Agora, a criatura tem trânsito livre. O trabalhador, o médium, o candidato à iluminação, ele vai para todas as áreas. Ele vai no jantar, ele vai numa festa. A gente para de ir em festa porque festa vira atendimento fraterno. Não, vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho, né? Porque lugar de atendimento fraterno é no centro. O Chico uma vez estava no banco, e aí chegou um casal de longe, lá em Uberaba já. Chegou um casal de longe, a gente aprende muita coisa com o Chico, né? Chegou um casal, foi doido para conversar com o Chico, estar pessoalmente com o Chico, e ficou sabendo que o Chico estava no banco pagando uma conta. E eles estavam no hotel perto dessa agência bancária. Mas eu até estava no banco, o Chico Xavier estava no banco pagando uma conta. Aí o casal falou assim, o quê? Então peraí, só guarda as malas que nós vamos lá na agência para poder ver ele. Aí o casal entrou e o Chico estava lá na fila para pagar uma conta. Muita gente na fila, ele estava lá na fila, quietinho, cumprimentado, muito conhecido. E o casal chegou e falou assim, pois é, Chico Xavier, eu sou fulano, essa é minha mulher, e abraçou. Aí nós viemos aqui, porque conversar. Aí o Chico olhou e falou assim, meu irmão, muito prazer, minha irmã, muito prazer. Agora, eu tenho o dever de lhes dizer o seguinte, aqui não é ambiente. Eu vim aqui para pagar uma conta, que é um ambiente bancário. Nós nos encontramos lá no grupo e a gente conversa. O Chico teve que falar. Porque a gente perde o senso das medidas e das proporções. Porque a gente é compulsivo. Se é compulsivo para comprar,
ser passional para amar, para dominar. Como é que a gente não vai ser para tratar com coisa espiritual? Então nós temos esses problemas. E falta essa moderação, que traz o discernimento, o equilíbrio. A gente tem que saber. Então, isso é falta de caridade. Não. É falta de educação mesmo. Tem companheiro que não entende que educação é mediúnica, que é outra área, né, dele, a gente poder ilustrar aqui para não ficar muito filosófico. Então, nós acompanhamos um trabalho uma vez de um companheiro que era muito habilidoso e que aí era uma reunião de testes. Os médicos estavam ali para ver o que tinha, se tinha mediunidade, se era psicofonia, se era psicografia. Então o dirigente já estava com o grupo há mais tempo, aí manifestou o espírito. E o espírito chorando, sofrendo, e tererê, tarará. O dirigente falou assim: fulano de tal, falou para o médico, corta a comunicação. Fulano de tal, corta a comunicação. Aí o médico, tendo o seu nome, ouvindo o seu nome, né? Não tinha muita habilidade, deu uma contorcida. Aí o pessoal do grupo todo olhou assim. Aí quando foi o final da reunião, todo mundo caladinho. Todo mundo tinha pensado o que quis. No final da reunião, o dirigente falou: vocês querem falar alguma coisa? Aí o pessoal falou assim: nossa, o senhor vai desculpar, mas aquilo que o senhor fez com o espírito é uma falta de caridade. Aí o povo concordou, todo mundo. Eu estava assim, precisando, sofrendo. Aí o dirigente olhou e falou assim: vocês não estão entendendo nada de mediunidade. Essa reunião chama-se educação mediúnica. Aqui é lugar para fazer isso. O espírito que vem aqui, ele teve um contato com o médium, mas a assistência que ele precisa receber, o espírito vão dar. Aquele mínimo do médium já é suficiente. A espiritualidade faz o resto. Eu tenho que educar o médium. Porque se eu não educar o médium, não tem conforto para quem está no além sofrendo. Minha obrigação é ensinar para o médium a se posicionar e se controlar. Esse é o objetivo da reunião. E ele não estava errado. Vocês entenderam? Mas como a gente é aquela coisa assim da caridade caprichosa, então tudo é falta de caridade. Não. Falta mesmo de entendimento, de disciplina, de convenção, de conveniência. Falta isso na gente. A gente nas nossas relações, a gente é muito abusado. Né? Muito abusado. A gente ouve de tudo. Então, assim, quando a gente tem uns espíritos que não guardam a gente, quando eles pedem uns aí, para poder dar uns recadinhos, a gente ouve de tudo. Aí a gente fica brincando, assim, a gente caminha né, Selminha, a gente caminha numa área delicada. Às vezes o dirigente está lá na reunião, tudo, ele aguenta cada coisa. Às vezes não chega no ouvido dele, mas o que pode, conversa contra ele, fala mal, e desce além. Qualquer insatisfação é suficiente para poder quebrar o pau em cima da pessoa. Às vezes não chega nela, não chega na vibração, né? Aí os espíritos que são contrários falam assim: que beleza, viu? É só fomentar a intriga lá. E ele tem que andar em cima de brasa. Vamos ver até quando ele vai aguentar. É isso. Isso é exatamente o que o Paulo está ensinando. Você vai passar no meio de tudo, mas tem que ter identidade com o divino. Se você não tiver, você fica de pé. Aí a gente lembra do companheiro nosso, seu Gripino, um negro maravilhoso, né, que hoje está com seus 92 anos, sabedoria, médio desde menininho, sofreu de tudo, começou a perder a mãe. Tinha 5 anos e perdeu a mãe. E aí foi criado daquele jeito. Né? E aprendeu a ler com os espíritos, que era analfabeto, uma vida sacrificada. Então disparou no tempo, fundou uma casa espírita. Essa casa espírita avançando nas décadas. E orienta gente aqui, gente ali. Aí um dia, aprendendo com ele a ser resistente, ele ensinou pra gente e falou assim: casa espírita é assim, meu filho, a sabedoria do velho. Você já viu casar final de tarde, que vem aquele tanto de passarinho para poder dormir e que fica lá fazendo algazarra? Pois é. Você chega naquela árvore, se você tiver força, você balança ela. E se ficar 1 ou 2, casa espírita é assim. Quando vem aquelas ventanias de dificuldade, o trabalhador fica 1, 2, 3. É assim. Os passarinhos que vêm para passear, para cantarolar, vai tudo embora. Basta uma agitadinha. É assim. O trabalhador mesmo que fica e aguenta isso. Agora, esses que ficam e que aguentam o tranco,
acontece com eles o seguinte: vem as burdoadas da treva, de quem não quer, que é contra o ideal, que é contra o Cristo. Usam pessoas encarnadas, desencarnadas. Vem os torpedos. A gente balança, mas eles é que caem. Bonito que ele foi. Porque quem está com essa cobertura, com essa vinculação, não. Balança, mas não cai. Quem cai é quem faz, porque se compromete. Isso a gente pode escrever, que isso é da lei. Quem cai é quem faz errado. Quem está lutando por se superar não cai. Treina, dança, sente dor, fica chateado um pouquinho, limpa tudo, desanuvia. Essa é a vantagem. E o Chico falava com a boca cheia: quem com César se compromete, com César acerta as contas. César é o Mamon, é o Deus das ilusões, das riquezas terrenas, que não são riquezas, é pó. Tudo que tem na terra é feito de pó. Pó da terra. Desfaz assim, porque é a transformação transitória do fluido cósmico. Não tem perenidade. Agora, o que o indivíduo constrói por dentro, traça, não rói, ladrão não rouba. Então é isso que ele está ensinando. Não tem que ter temor, gente. Tem que ter o que? Fortaleza, amor e moderação. Porque se o indivíduo também não tem discernimento, vai apostar no que não deve? Não dá. Hoje a gente estava conversando com um jovem. Aí a gente virou para ele e falou assim: olha, não é porque você começou um trabalho espiritual por vontade do pai, da mãe, por condição ali que te favoreceu. A questão é, como é que está aí dentro do coração? Como que você sente isso? Vibra aí? Tem alguma vibração? Ou é porque você vai agradar o papai, a mamãe, os meninos que te assistem vão ver que bonito agora ele fazendo tarefa, estudando no centro? É isso? Se for isso, você ainda é errado. Você tem que descobrir dentro de você. Porque se você não tiver dentro de você, qualquer ventinho te leva. Aí o que adianta você vir abrir um trabalho, por exemplo, na área de mediunidade? Você vai abrir uma janela para piorar seu estado. Porque uma pessoa que vai correr na mediúnica, ela vai abrir janelas do psiquismo. Vai vir coisa do passado, ela vai sentir entidades, ela vai atrair. Para quê? Se ela continua perturbada e vulnerável? Fica fechadinha. Vai tratar de primeiro se engrandecer espiritualmente, para depois mexer com isso. Porque senão você vai ficar mais obsidiado. Porque a gente já é obsidiado. Enquanto não está inteiramente no Evangelho, enquanto a gente não falar assim, como Paulo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando Paulo falou isso, ele já tinha sido apedrejado, preso várias vezes, tomado chibatada, dormido ao relento, pregado no mundo inteiro, suportado todo tipo de rejeição. Ele passou pelo forno, pela fornalha do diabo. Porque isso configura a fornalha do diabo, que é uma alegoria. Mas fala de quê? Dos testemunhos e das provações depuradoras. Essa é a fornalha do diabo, a verdadeira. Ela é uma simbologia. Ele passou por ela e saiu o quê? Essencial. Aí quando ele vai, nada disso. Não tem temor. Porque não tem resistência. O temor opera a chamada resistência, a inconformação, a revolta. É quando a lei opera. Se eu estou na lei, não adianta. Mas quando chego na condição crística, aquela que você fala assim, pode fazer tudo comigo, não importa. Chico Xavier, no ano de 58, antes de mudar para Uberaba, por isso ele mudou. Porque em Pedro Leopoldo ele estava restaurado. Ali era o castelo de Emmanuel, como ele definiu numa carta que hoje está publicada. Ali era o castelo de Genuel, onde você ouviu a voz dele pela primeira vez. Falou com Joaquim Alves, um amigo. É um texto admirável. Escreveu em parábolas a mudança da vida dele. Quando eu mudei para Uberaba,
Eu não mudei porque me impuseram. Eu mudei e aceitei as disciplinas porque eu quis. Noel nunca me obrigou. Ninguém lá do alto me obrigou. Eu as aceitei. Como meu caminho. Eu as abracei, as disciplinas. E aí vai dizer assim: eu fui pegar no microfone para falar com as gentes. E nesse ano de 58, quando ele estava preparando para mudar, ele fala para Arnaldo assim: Naldinho, os meus amigos estão me cutelando. E os espíritos contrários ao Cristo e à doutrina espírita estão me atormentando. Mas eu já falei para eles que nesta encarnação eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Foi desapropriado. É isso que ele fala: eu fui desapropriado e ria. Não era ele que vivia, era o Cristo que vivia. O Chico suportou de tudo, aceitou manifestações trevosas e conviveu com elas dentro de casa e abraçou, como se fosse a melhor coisa do mundo. Quem conhece a intimidade do Chico sabe do que eu estou falando. Até o último dia viveu com a treva dentro de casa e abraçou com todo amor. Isso é o que Paulo está ensinando para Timóteo. Até essa condição nós vamos com moderação. Dou conta, me recolho, me resguardo. Vocês entenderam? Vamos administrando, porque eu não posso abrir o peito e dar uma de bonitão. No primeiro tiro eu caio. No primeiro. Então eu tenho que ir ganhando altura para poder operar em outras áreas. O Honório falava uma coisa muito bonita: nós não estamos na doutrina cristã redivida do Espiritismo para combater treva. Não combatemos treva. Nós trabalhamos luz. É diferente. Nós trabalhamos luz. Não há combate treva. Quem quer combater treva é quem vai combater. Mas sabe o que acontece? Quanto mais eles desafiam e gritam contra ela, mais ela entra no sangue deles e começa a operar. E a própria treva fala contra ela, usando eles. Mas já é um esquema todo deles. Por isso as igrejas se perdem em interesse econômico e material. Esquecem o espiritual. Entendeu? E por aí. No combate não, porque entra dentro. Nós temos parte ainda. Nós temos parte com sombra, com treva. Nós temos vícios. Nós temos ignorância que é sombra. E temos vício que é treva. Como é que você vai combater isso? Como é que uma pessoa que é louca com droga vai olhar para ela e desafiar ela? A primeira desafiada, ele ainda ri para ela. A segunda, ele já chega para ela. Na terceira, ele consome. Não dá conta. Não dá conta. O Chico, uma vez, orientando uma pessoa com o vício do cigarro, e a pessoa falou que já tinha feito de tudo, que odiava o cigarro, que era uma praga na vida dele, que era o demônio na vida dele. O Chico disse: não diga isso. O cigarro foi o seu amigo, o seu companheiro até aqui. Foi o seu arrimo, a sua companhia, a sua sustentação. Sabe como é que você vai desvincular dele? Amando, explicando a ele que ele foi importante para você, que você deve muito a ele, mas que agora você tem outros projetos e que você não pode incluir, mas que você tem uma gratidão imensa que você vai levar na sua alma. E aí você vai dizer: sabe por quê que o Chico falou isso para ele? Porque só há desvinculação no amor. Ô Wagner, então se eu brigar demais com minha esposa, ela vai embora. Não. Quanto mais você brigar, mais amarrado você está. Você tem que fazer por ela tudo que você gostaria de receber. Se tiver que ter desvinculação, vai ser por aí. Porque se desamarrar cortando, a vinculação vibratória fica.
tem que santificar. Então já sei, vou amar tanto que vou virar amigo, irmãozinho sublimado. Isso, aí desenvolve. Se virar irmãozinho que cuida do outro, que sublimou tudo, que compreende o outro, daqui a pouco você está dando conselho qual que é a namorada melhor para ele. Se não for dessa forma, não tem jeito. Por quê? Carta de divórcio é operação da lei. E ela existiu por causa da dureza dos corações. Por isso. Agora nós queremos resolver tudo no tapa. No tapa, vira escravo. E olha que diz Emmanuel que se sofisticar o ataque de cá, sofistica mais o de lá. E aí você não sabe até que vai parar. Aí um mata o outro. Entendeu? Aí chega no além, gruda de ódio e vai reencarnar como chipófago, no mesmo corpo, no mesmo tronco com duas cabeças. É assim que aparece esses caras. É assim. É tanto ódio que vincula perispiritualmente. Para desfazer tem que tomar um corpo junto. Vamos lá. Aí vem essas reencarnações complexas. Então, gente, o assunto é muito bonito. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ele é prisioneiro do Cristo. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Sabe por quê, gente? O Evangelho é uma espada. Nós não podemos entender o Evangelho como paz. O Evangelho é espada. Porque ele vai trazer um conflito para a gente. Eu gosto tanto daquilo, mas por causa do Evangelho eu não estou podendo. Nem um tiquinho. Porque um tiquinho me deixa lá, a mulher de Ló olhou para trás e virou a estátua de sal. Fica, gente. Tem hora que tem que ser resoluto e falar assim, eu vou olhar para trás. Se não fizer assim, não vai não. Não vai não. É igual a mãe. Se a mãe não acreditar que pode deixar uma marca no filho para ele ser diferente, é melhor ela desistir de ser mãe. Porque ou ela acredita ou ela não acredita. Se uma criatura não acreditar que pode se superar, então é melhor ela passear pela terra. Vou tirar umas férias, na outra encarnação penso nisso. Porque se ela não acreditar, acabou. Agora, ser hipócrita é horroroso. Então é melhor a gente ficar contigo e falar assim, ainda estou meio assim. Tinha um companheiro, no máximo conheceu muito bem. Tinha um companheiro que a história é muito interessante. Ele era muito honesto, gente. É bonito isso. Aí ele era expositor espírita. Então ele virava, os grupos chamavam ele para fazer palestra, tudo. Quando o tema era sexo e relacionamento, eu falava, nem. Não estou preparado para isso ainda não, porque minha vida é muito bagunçada. Disso aí eu não falo. Estava certo. Estava coerente. Não era hipócrita. Não é? Ele fugia do assunto. Porque era a fragilidade dele. Mas estava coerente. Vai dar um de bonitão. Aquele monte de obsessor assistindo a palestra dele e ele não vê. Vai estar tudo lá. Nós vamos pegar ele lá, ele vai sair na rua. Ele vai fazer uma coisa muito pior do que ele já fez até hoje. E faz mesmo. Porque é vulnerável. Então, gente, esse, portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, é quando você fez contato com a proposta crística e ela passa a te inspirar uma ação muito maior, muito mais abrangente que aquela que você estava acostumada a ter. Então é o momento que você está lá diante do camarada e fala assim, estou com ele aqui, eu peço perdão, porque assim, eu fui tão tempestivo, eu troquei os pés das mãos, mas eu sei que ele vai rir na minha cara, e vai ser duro ver aquela dureza dele, porque realmente ele tem um lado, né? Ele tem um lado. Aí vem, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor. Porque nessa hora a gente tem vergonha de passar o carão, do cara olhando a sua cara e falar assim, você acha que eu vou acreditar hipócrita? Porque você foi lá no centro espírita? Quem é você? Eu te conheço. Aí ele vai te cutucar no pior que você tem. Você não pode ter vergonha de passar esse carão. Assim, tudo bem. Você pode não acreditar, mas é meu dever pedir perdão. Se você quiser considerar bem, não, mas para minha consciência foi bom. Tchau. E sai fora. Isso é não se envergonhar. Aí vai contar para todo mundo, lá vem pedir perdão, hipócrita, só porque agora está dando de religioso,
de bonzinho, você está fazendo caridade. Não importa o que digam, importa o que você pensa e sente na nova proposta. É por aí. É por aí. Se não tiver o cerco, não tem mérito. Chover no molhado não adianta. Não adianta. Tem que chover onde está seco. Alguém tem que fazer diferente. Nesses ambientes está tudo árido. Oh meu Deus, que bom que vou ter essa oportunidade. Boi de piranha. Vão me devorar. Não tem problema nenhum. Eu tenho que gastar o de fora para o de dentro renovar. É por aí. Todos os grandes iluminados do passado, do presente e do futuro vão ser consumidos pela treva. E não tem outro jeito. Porque essa é que dá a dinâmica da transformação. Então, o Evangelho de hoje tem um recado. Não segundo, ou melhor, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participar das aflições do Evangelho é não ser compreendido de pronto. É não ser aceito de pronto, mas prosseguir no caminho. É isso. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir a página do Natal. Perdas e ganhos. Queridos amigos e companheiros, Deus nos envolve em sua misericórdia. Observando o conjunto de lutas dos irmãos encarnados, podemos dizer que esse conjunto perfaz um imenso manto que se constitui de marcas e desgastes, lembrando os corpos envelhecidos e rotos pelo tempo. Mas isso não é perda, embora somemos no mundo todo tipo de perda física e moral, das provas que definem queda econômica, enfermidades pertinazes e partida de seres amados. Paulo escreveu aos cristãos nascentes que, enquanto o homem exterior se corrompe, se desgasta, o interior se renova dia por dia. E aí está o ganho essencial, o triunfo do Espírito sobre o homem carnal. Dizemos isso com o carinho habitual de irmão de todos vocês, porque sentimos nos corações presentes as marcas dessas lutas, que se ferem e nos induzem a aflições e sofrimentos, também nos curam das ilusões e dos vícios, das deserções e da incredulidade. É no seio desse manto chagado e roto que Jesus veio operar, transformando em cobertura viril e renovável, para que em novos padrões a vida se constitua de confiança e serviço útil, inteligente. Todos devemos essa compreensão das dores e dos infortúnios em seu papel dinamizador de nossa evolução espiritual a Jesus, que se reapresenta ao mundo tão puro e tão sábio pelo Consolador. Sigamos com bom ânimo, sem nos deter exageradamente nos quadros de expiação e prova que visitam ricos e pobres, europeus e americanos, cultos e incultos, descrentes ou ateus e religiosos. A justiça divina é a base para que o Evangelho, expressando o amor fraternal, a tudo recomponha, com proveito e júbilos gerais. Confiemos em Jesus e, esperando dias melhores, operemos no bem de todos. Com fraterno abraço, Honório Abreu. Evangelho e caridade. Na fecundidade de teu horto, constituído de provações, reflete no divino conforto que repousa nas celestes missões. Na terra há incontáveis bolsões, reunindo um contingente morto. São almas e seres em profissões, sem arrimo, sem paz, sem porto. Se toda a fé que te arrima se negar a fazer-se pão ou acender luz na escuridão, jamais conhecerás a caridade, esse bem nascido da fraternidade e que revela o Evangelho no clarão. Alta de Souza. Muito bem, gente, vamos encerrar a reunião. Agradecidos a Deus, nosso Pai, Criador das bênçãos escolhidas pelos nossos corações.